existe uma necessidade do clube maior do que só vamos gerar resultados e vamos ganhar jogos. Existe uma linha em que o São Paulo precisa convergir para ganhar esses jogos, nós precisamos adaptar e usar os nossos meninos. De novo, necessidade financeira, de momento, porque redução de folha só se faz com jogadores que ganham mais. Os meninos da base já estão na folha, os meninos da base precisam jogar e os meninos da base precisam ser valorizados. Só podem ser valorizados, só podem aparecer para o mercado atuando. Atuando, eles se valorizam, atuando, eles contribuem desportivamente dentro do campo e atuando, eles podem contribuir financeiramente com vendas futuras. É a fórmula básica para que as coisas funcionem. Esse foi um dos tópicos. Outro tópico foi como vamos trabalhar a questão de contratações e grana que a gente vai ter. O Júlio Casares fez um compromisso com o Zubeldia de que todas as partes vão ter que se sacrificar para que consigam chegar às melhores opções. Então, neste começo de ano, uma das opções do São Paulo, clara, é vamos puxar um pouco o freio para conseguir ter um time competitivo, mas a gente não precisa ter um enorme plantel para o primeiro início desse ano. Por quê? Porque se você já contrata logo no início do ano, você já vai ter custos janeiro, fevereiro e março, que são os 3 meses de Paulista, que correspondem a um quarto do ano, e o que você vai ter que pagar remunerações e despender dinheiro de imediato, que são exatamente os meses do ano em que o São Paulo tem menos entradas de capital para fluxo de caixa. Ou seja, o São Paulo pode muito bem iniciar o seu ano e começar a fazer as contratações para início de Campeonato Brasileiro. Lembrando que teremos uma mega paralisação por conta do Super Mundial, o Campeonato Brasileiro vai estar interrompido e as competições vão estar paralisadas. O São Paulo tem um timing mais longo para poder fazer inscrição para jogadores, inclusive para Libertadores, que muito provavelmente deve ter seu início em abril, como foi nesse final de ano, ou seja, o São Paulo, pelo menos o primeiro trimestre, consegue se livrar. Ah, então isso quer dizer que eu só vou ter, o São Paulo só vai contratar reforço para abril? Claro que não. O São Paulo vai ter que contratar jogadores para o início do ano, porque, como falei, o São Paulo tem uma ambição de conseguir conquistar o Campeonato Paulista. Logo, o São Paulo tem como premissa principal contratar pelo menos os seus jogadores nas posições mais carentes. A prioridade A do São Paulo é o Wendel e a contratação de um meia, que o sonho é o Oscar. Zanqueto, só tem o Oscar? É evidente que não, o próprio Zubeldia comentou isso. O São Paulo trabalha outros nomes em sigilo, só que o outro jogador que o próprio Zubeldia está comentando é um jogador que não tem o mesmo nível de qualidade técnica do Oscar, pelo menos na minha opinião. Depois da conversa que eu tive ontem, depois da partida do Botafogo, está claríssimo que existe hoje 0% de chance do Zubeldia pedir para sair do São Paulo e 0% de chance do São Paulo trocar o Zubeldia nesse momento, tá? Então, existe, tá um desalinhamento, será que vai ter uma ruptura, um problema de comunicação? Será que eles vão discutir? Será que o Zubeldia pode, sem a contratação, abandonar o barco, as coisas vão sair? Eu ouvi isso claramente ontem, que não. O Zubeldia está 100% comprometido. As reclamações que ele fez já foram conversadas, parece que internamente. Ele expôs os desejos dele, como eu já dei o exemplo. Ele está deixando claro que ele está entrando numa corrida de carros 2.0. O São Paulo tem, no máximo, condição de dar para ele um carro 1.5 e falando para ele, se vira com um carro 1.5 e briga com os carros 2.0. O São Paulo, com um time que tem condição de disputar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil simultaneamente? Não. Esse é o ponto. Então, a gente tem que ir por partes. O Campeonato Paulista, com um time sem lesões novas e com os jogadores retornando, Pablo Maia, Alisson, chegada de Wendel, vamos imaginar que chega o Oscar, o São Paulo com o time completo, com o Lucas, né? Vamos imaginar que o lateral direito deixou de ser prioridade, já que o Rafinha vai jogar o Campeonato Paulista, mas vamos imaginar que chegue mais um lateral de qualidade. O São Paulo tem hoje um setor defensivo com zagueiros muito sólidos, no meio de campo tem opções decentes, principalmente com o retorno da sua dupla titular, e o São Paulo tem opções do meio de campo para frente para poder fazer uma brincadeira. Mesmo que saísse o Luciano, mas com a chegada de um meia, o São Paulo teria condições de disputar um campeonato de tiro curto, como o Campeonato Paulista,
que é um campeonato com menos jogos, que você precisa exatamente de um time titular para poder jogar e com algumas poucas opções de banco para você fazer algumas alterações. Para o Campeonato Paulista, eu entendo que se o São Paulo conseguir contratar esses 3 nomes, o São Paulo vai conseguir disputar esse Campeonato Paulista dependendo da qualidade do trabalho do Zubeldia, que aí sim, com os reforços que ele pediu, tendo meia, tendo laterais, ele vai ter que impor a forma de jogo que ele está tanto propagando, que é mudar o sistema de jogo do São Paulo, de 4-2-4, de botar os jogadores avançados para jogar no seu 4-2-3-1 clássico, que é o que ele adora jogar, é o jeito que ele ama, é o jeito que ele sempre jogou com os times dele e que ele sempre trabalhou.